Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Eu vou ler um texto que o Sr. Presidente me permite. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grande Oriente Lusitano, Maçonaria Portuguesa, cumprimento ao Sr. Presidente desta Comissão Permanente, bem como todas as senhoras e senhores deputados que a compõem, e nas pessoas de Vossas Excelências, cumprimento a Assembleia da República, órgão de soberania central na construção da democracia que temos e do Estado de Direito que somos e na representação e defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Por via desta audiência pública, o Grande Oriente Lusitano participa ativamente no processo legislativo, o que interpretamos como um sinal do reconhecimento pela Assembleia da República do nosso papel na sociedade portuguesa, mas que é também uma demonstração do profundo respeito que o Grande Oriente Lusitano nutre pelo Estado português, pelos seus órgãos de soberania, pelas suas instituições. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, há precisamente 86 anos, em 1935, neste mesmo dia 21 de maio, foi publicada a Lei número 1901, de 22 de maio de 1935, que proibia as sociedades secretas. O projeto inicial, da autoria do deputado José Cabral, foi apresentado em 19 de janeiro de 1935 na Assembleia Nacional e visou proibir as sessões secretas e punir os que a ela pertencessem, obrigando os funcionários do Estado e dos corpos administrativos, civis e militares a declarar por sua honra que não pertenciam nem jamais pertenceriam a tais associações, obrigatoriedade que também era exigida aos alunos de qualquer grau de ensino pertencente ou subsidiado pelo Estado a partir dos 16 anos de idade. 86 anos depois, aqui estamos de novo a debater iniciativas legislativas que, pelo menos parcialmente, voltam a ter como objeto a maçonaria. Seria excessivo dizer-se que a história se repete, pois tal não seria rigoroso. De todo modo, é justo dizer-se que o essencial se mantém: a desvalorização por parte do Estado da liberdade de consciência dos cidadãos, a restrição desproporcional de direitos fundamentais, a tendência do Estado para um excessivo poder pendor intervencionista. Antes de explicitarmos a nossa opinião relativamente às iniciativas legislativas em debate, importa tentar desfazer dois equívocos. O primeiro, relacionado com o alegado caráter secreto da maçonaria. Defender que a maçonaria é uma organização secreta é, salvo o devido respeito, fazer uma análise redutora e simplista da realidade. A maçonaria em Portugal só foi secreta sempre que foi necessário defender a liberdade e a democracia. Em democracia, a maçonaria é pública, no que diz respeito aos princípios e valores que defende e à identidade dos seus dirigentes. É discreta no que diz respeito à sua atuação na sociedade, pois essa atuação é individual e não orgânica. E é secreta no que diz respeito aos trabalhos das suas lojas. E é assim porque, como muito bem explicou Fernando Pessoa em 1935, o segredo da maçonaria é um segredo umbilicalmente ligado à sua natureza. O segredo iniciático que é comum a todas as ordens iniciáticas. O segundo, relacionado com a ideia de obediência, por via da qual se tenta passar a ideia de que os membros do Grande Oriente Lusitano, Maçonaria Portuguesa, devem obediência e fidelidade a alegadas ordens e instruções emanadas dos seus órgãos dirigentes. Nada de mais falso. A obediência que é exigida aos membros do Grande Oriente Lusitano, logo no compromisso que fazem na sua admissão, é a obediência aos valores e princípios que a maçonaria sempre defendeu, bem como o respeito pelas leis do Estado em que trabalham. Por isso mesmo, ninguém é admitido no Grande Oriente Lusitano sem exibir o seu certificado de registro criminal, prática que julgamos deveria ser seguida por outras instituições. A obediência a outros valores e interesses sempre faria que quem atuasse dessa forma não fosse digno de pertencer ao Grande Oriente Lusitano. Há uma única obediência que é exigida aos membros do Grande Oriente Lusitano: uma obediência a princípios, valores e às leis da República. Dito isto, e sem prejuízo do documento mais desenvolvimento que faremos chegar posteriormente, passamos a explicar a nossa posição sobre as propostas legislativas. A maçonaria em geral, e o Grande Oriente Lusitano em particular, sempre defenderam a liberdade de consciência, a liberdade de religião e de culto. Falamos aqui das três liberdades, para deixar bem claro que, como sempre nos move, são princípios e os valores aplicáveis à sociedade e aos cidadãos em geral e não eventuais interesses mais particulares da maçonaria e dos seus membros. A liberdade de consciência, de religião e de culto conduzem-nos a um reduto em que consideramos inadmissível
a intervenção fiscalizadora e o controle do Estado. É matéria relacionada com as mais profundas liberdades. É matéria da privacidade e intimidade do cidadão. Matéria que as democracias têm a obrigação de respeitar, como de resto demonstram os resultados do estudo de direito comparado que esta Comissão solicitou e que as ditaduras, por regra, não respeitam. Esta nossa posição de princípio encontra eco no artigo 41 da Constituição da República Portuguesa, que determina no seu número 1 que a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável. Permiti-me sublinhar o I, constante da norma constitucional, o que demonstra que estamos a falar de liberdades diferentes e com a mesma dignidade e igualdade de tratamento. Como consequência dessa inviolabilidade, o número 3 do artigo 41 da Constituição consagra a regra segundo a qual ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca de suas convicções ou prática religiosa. Também aqui se trata com a mesma dignidade a matéria das convicções e a matéria da prática religiosa. Ora, a filiação maçónica está intimamente relacionada com a liberdade de consciência e com as convicções mais profundas de qualquer cidadão. Não deixamos de acrescentar que, se é certo que a maçonaria não é uma religião estrito ao senso, é igualmente certo que há quem defenda, e bem, a existência de uma identidade substantiva entre o direito fundamental à liberdade religiosa e o direito à filiação e à vivência maçónicas. Ainda que se entendesse que a indagação por parte da Assembleia da República aos seus deputados sobre a sua filiação maçónica poderia, em abstrato, respeitar estes princípios e o texto constitucional, sempre seria necessário, em concreto, aqui datar da sua necessidade, da sua adequação e da sua proporcionalidade. Na nossa opinião, as propostas legislativas apresentadas não são necessárias, não são adequadas e não são proporcionais. De facto, não se encontra demonstrada, em concreto, qual a eficácia que se alcança, se é que se alcança alguma eficácia com a sua aprovação. Também não se encontra demonstrada a sua adequação aos fins que pretensamente se pretende atingir. O que tudo é agravado pela impossibilidade de fiscalização do seu cumprimento, como foi recentemente sublinhado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Também pelo que antecede, as propostas legislativas apresentadas não são proporcionais e traduzem-se numa excessiva restrição dos direitos, liberdades e garantias. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o Grande Oriente Lusitano, maçonaria portuguesa, tem um profundo orgulho de sua história. No próximo ano assinalaremos 220 anos de combate permanente pela liberdade, de defesa da solidariedade, de luta contra todas as injustiças e todas as formas de opressão. Ser maçom é, por isso mesmo, um motivo de orgulho e o Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano incentiva mesmo todos os seus membros a assumirem a sua filiação maçónica. Mas essa assunção tem de ser sempre um exercício de liberdade e não uma imposição cerceadora do Estado. Nos domínios da liberdade de consciência e liberdade religiosa, essa imposição não é um exercício de transparência. É antes uma inadmissível intervenção do Estado no último reduto das liberdades. Intervenção que, historicamente, sabemos sempre como começa, não sabendo nunca como acaba. A Assembleia da República e o Estado português podem contar sempre com o apoio e a concordância do Grande Oriente Lusitano na defesa de um maior rigor ético no exercício das funções públicas. Mas não despeçam que, ao abrigo de uma pretensa e falsa ideia de transparência, concordemos com o cerceamento injustificado das liberdades individuais e fundamentais. Disse, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao final desta primeira ronda de depoimentos e é o momento de dar a palavra aos senhores deputados que colocarão as questões que considerarem pertinentes. Cada um dos senhores e senhoras que já teve a ocasião de intervir ou alguém mais da representação tomará as notas que entender para depois se pronunciar afinal. E assim sendo, começarei por dar a palavra ao autor da iniciativa legislativa, o senhor deputado André Silva do PAN. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes, cumprimento muito especialmente os senhores representantes do Grande Oriente Lusitano, do Grande Oriente Ibérico, da Associação dos Juristas Católicos que nos acompanham via Skype, os senhores representantes da Grande Loja Portugal, Grande Loja Regular de Portugal, da Grande Loja Simbólica de Portugal
e as senhoras e senhores representantes da grande loja simbólica da Lusitânia. Eu vou fazer esta minha intervenção, utilizar estes 5 minutos para tentar, de alguma forma, esclarecer alguns pontos que considero mais significativos que aqui foram ditos, e agora vou fazer um desabafo, e não é nenhuma crítica à Comissão, nem ao Presidente, nem nada que se pareça, mas por acaso gostava que esta audição tivesse sido num formato de debate, de pergunta-resposta. Penso que teria sido mais profícuo, mas é apenas um desabafo. E, portanto, dizer que aquilo que pretendemos implementar é um modelo que existe já, ao contrário do que tem sido dito no Reino Unido, na Estónia ou na Finlândia. E aquilo que queremos implementar é, ou já foi, defendido por grandes nomes da maçonaria, como António Arnaud, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Rui Paulo Figueiredo, antigo candidato a grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, ou Mário Martim Enguia, antigo grão-mestre da Grande Loja Legal de Portugal. Diz-se aqui várias vezes que esta iniciativa viola ou pode violar, ou que enceta uma violação grave da liberdade de consciência, de religião e de culto. E, por exemplo, no caso do Dr. Fernando Lima, Sr. Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano, enfatizou muito a violação da liberdade de religião e de culto. E a primeira questão que eu gostava, e há aqui algo que de facto que é inusitado e que me surpreende, é que se no caso da Associação de Juristas Católicos tem legitimidade, ou como parte interessada podem, do meu ponto de vista, ter reservas quanto à violação da liberdade de religião e de culto, no vosso caso consideram que a violação da liberdade de religião e de culto é que, do nosso ponto de vista, vocês, associações maçónicas, não são uma religião considerada nem culto, mas se o forem e se passarem a querer ser considerados como tal, então nós, na Assembleia da República, temos que alterar a lei nesse sentido. E aceito legitimamente, como parte interessada, que nos diga que, esta iniciativa legislativa viola eventualmente a liberdade de consciência. Não é verdade. E aí queria debater, de verdade, isto é, queria contestar, dizendo que não viola rigorosamente nada, porque nós não estamos a proibir rigorosamente nada e não constitui qualquer inconstitucionalidade ou violação da Constituição da República Portuguesa. E não o digo porque eu sou jurista ou perceba de direito, porque eu não tenho formação em direito, nem tenho capacidade técnica para o dizer, mas socorro-me dos insuspeitos professor Jorge Miranda, professor Vítal Moreira, e passo a citar, por exemplo, o que diz Jorge Miranda, penso que é uma personalidade insuspeita, que afirma que a proposta do PAN é constitucional e consagra uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida pública no âmbito de uma democracia pluralista e aberta em que nada há a esconder ou ocultar na esfera pública dos titulares de órgãos públicos. Nós podemos todos dizer que é constitucional ou inconstitucional, socorrendo-nos daqueles que são os maiores especialistas em direito em Portugal, aqueles que dizem constitucionalistas, aqueles que dizem é que esta iniciativa não é inconstitucional e não viola a liberdade de consciência. Terceira questão, que foi aqui colocada uma vez, porque eventualmente há aqui uma eventual impossibilidade de fiscalização. Senhoras e senhores representantes das associações maçónicas, mal estaria ao Parlamento e os deputados da nação se não legislassem, porque o Estado não teria eventuais capacidades, seja elas quais forem, de fiscalizar. Então não tínhamos criminalização de quase nada, ou de muitas coisas, ou de muitos aspectos, muitas condutas que são extremamente difíceis de comprovar. Por exemplo, os crimes económicos, por exemplo, estou-vos a dar um exemplo. E, portanto, esse não pode ser um argumento. O grande argumento é o ónus político de quem presta declarações falsas. Isto para nós basta-nos, mais do que qualquer outro tipo de sanção. E, portanto, isso para nós é absolutamente suficiente. Quarta questão. Que no tempo do salazarismo, isto foi dito pelo senhor
grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Sr. Inácio Lugero, que no tempo do salazarismo é que tinha que se declarar as pertenças e que estamos a fazer um retrocesso aos tempos do totalitarismo, do fascismo, de regimes absolutamente insustentáveis e condenáveis. Não é verdade. Hoje em dia, então vou dizer o que é verdade. Hoje em dia, todos os deputados titulares de cargos políticos são obrigados a declarar as suas pertenças. Nós somos... Ainda as pertences às associações maçónicas, não. A lista tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, porque há uma evolução. A lei de registro de pertenças hoje é diferente do que era há 5 anos, do que há 10 e do que há 20. Porque as exigências sociais, as exigências de ordem ética e transparência vão aumentando, é só isto. E, portanto, nós somos, e bem, obrigados a declarar as pertenças. Porquê? Para analisar basicamente 2 questões. Se há uma impossibilidade de acumulação de funções, de se ser aquilo a que pertencemos e um cargo político, ou para, de alguma forma, no fundo, assinalar desde logo um conflito de interesse. E, portanto, é legítimo que isso ocorra. E, portanto, aquilo que nós queremos fazer apenas e só é estender aquilo que já está na lei, neste caso em concreto, às associações maçónicas. Porque entendemos, do nosso ponto de vista, vocês podem não concordar, e porquê? Porque nós entendemos que o quadro legal não pode deixar de ser indiferente ao facto de o alto grau de solidariedade pessoal que existe entre os maçons poder objetivamente constituir um risco sério à isenção e à imparcialidade no exercício dos cargos públicos pelo eventual compadrio que lhe está associado, nomeadamente no recrutamento de cargos dirigentes, na contratação pública, no licenciamento ou na atribuição de serviços públicos. E vocês vão dizer, isso não é verdade, isso é mito, isso é preconceito. Se houver transparência, deixa de haver todas estas questões que estão aqui a ser levantadas. Segregação, que só queremos atingir a maçonaria, não é verdade. A lei atual, então, atinge uma série de determinadas pessoas que ocupam determinados cargos. Deixa-me só dar aqui um exemplo. Eu, enquanto eleitor, eu também sou eleitor, e enquanto deputado desta casa, que tenho outros 229 deputados a trabalhar comigo no processo legislativo e no escrutínio ao Governo, eu quero saber se o deputado e cidadão André Coelho de Lima pertence aos órgãos diretivos, por exemplo, do Vitória de Guimarães. É importante e é relevante. Primeiro, pode constituir um impedimento, mas mesmo não constitui um impedimento, pode, em algum processo de escrutínio que esteja a haver no âmbito de processos esportivos ou no âmbito de um qualquer processo legislativo, pode constituir um conflito de interesse. Não significa que o Sr. Deputado André Coelho de Lima não possa ser deputado, mas todos ficamos a saber que naquele processo legislativo pode haver um benefício qualquer direto aos clubes do Minho. E ficamos a saber. E se calhar ele fica de impedido, ou eticamente impedido de participar, ou é convidado a não participar naquele processo legislativo. Só isto, mais nada. E estou a atacar o André Coelho de Lima, cidadão e deputado? Não. Estou a atacar o PSD? Não. Estou a atacar o Vitória de Guimarães? Não. Apenas e só quero saber, temos o direito de saber, eu enquanto colega na Assembleia da República, que trabalho com ele, e enquanto eleitor, quem é André Coelho de Lima? Quais são as suas pertenças? Não é ataque nenhum. Só isto. Para terminar, vou mesmo terminar, acho que já excedi, estou quase a exceder o tempo, já excedi o tempo, peço desculpa, vou mesmo terminar. Dizer que numa das últimas intervenções, o Dr. Pedro Rangel, representante da grande loja simbólica de Portugal, falou do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Atenção, porque a jurisprudência deve ser toda lida e não translida, como alguns representantes aqui fizeram. Esta jurisprudência é clara em admitir que são possíveis restrições, são possíveis restrições à liberdade de associações relativamente a associações que estabelecem com os seus associados um vínculo rígido e incompreensível de solidariedade, como a maçonaria, desde que tais restrições fossem feitas com base em fundamentos objetivos e razoáveis, que é o caso das propostas de análise. O que diz, isso sim, o Tribunal Europeu, que é uma violação dos direitos, nomeadamente violações dos direitos humanos, é a proibição de pertença, por exemplo, aos quadros da função pública a quem seja maçom. Estamos muito longe disto. Não é nada disso que se pretende. E, portanto, ninguém quer aqui colocar uma estrela ao peito de ninguém, marcar alguém para proibir, seja o que for, e quaisquer, desculpem lá,
quaisquer comparações do atual contexto de uma democracia absolutamente madura, como é a portuguesa, com contextos totalitários, os senhores sabem, têm consciência, é um absoluto exagero. Vou terminar, agradeço, Sr. Presidente, a tolerância, mas pronto, acho que era importante fazer este esclarecimento junto de vossas excelências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, em representação do PSD e também como um dos autores da solução alternativa neste processo legislativo. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permitem, e se me permite o Sr. Deputado André Silva, vou falar também de pé, até para o fazer nos mesmos termos em que fizeram as entidades convidadas, e embora, enfim, não traga um documento escrito, mas vou fazê-lo com o melhor que sei, que é com as minhas convicções. E queria cumprimentá-los a todos sem exceção, falo-ei já individualmente, tendo em conta que vou tentar responder às várias questões colocadas nas diferentes intervenções, e queria pedir antecipadamente alguma tolerância que imagino vá necessitar no final disto ao Sr. Presidente, porque é o único tempo que temos para falar e, contrariamente àquilo que possa parecer, nós gostamos deste debate. Esta Casa e a tradição desta Casa faz-se disto mesmo, faz-se deste debate e de troca de perspectivas. Eu queria vos dizer, em primeiro lugar, algumas considerações prévias. A primeira é que, permitam-me que diga que a intolerância é, em minha opinião, um dos maiores males da humanidade dos dias de hoje. A seguir é a incultura, que é um eufemismo para a ignorância, mas a seguir é a incultura. E temos todos o dever, como cidadãos e particularmente como deputados da Assembleia da República, de a combater. Eu, à intolerância, tenho poucas armas para poder combater. A incultura talvez tenha algumas. Temos todos que fazer o nosso papel. E vou procurar. Primeiro, há duas sociedades, foram criadas, concebidas, muito por força da influência maçónica, dois países modelares, diferentes, que é o Brasil e os Estados Unidos. E são duas sociedades absolutamente exemplares na forma como lidam com a influência da maçonaria no seu seio. Porque se criaram por força do peso da maçonaria, e o caso do Brasil, que conhecemos melhor por razões óbvias, através do Dom Pedro IV, cuja história os senhores conhecem com certeza muito melhor do que eu. Mas a verdade é que nós vamos a qualquer cidade brasileira e vemos as praças com símbolos maçónicos a serem exibidos e não ocultados, a serem assumidos e não escondidos, a serem um motivo de orgulho e não um motivo de receio. Eu quero viver numa sociedade assim. Eu não quero viver numa sociedade que pense que é mau pertencer-se, o André já saiu, o Sr. Deputado André Silva, peço desculpa, mas ao Vitória de Guimarães ou à maçonaria. Eu sou absolutamente contra o preconceito e acho, permitir-me todos que diga isto, todos assentam na existência de um preconceito na sociedade portuguesa para dizerem tudo aquilo que disseram. Pois eu não posso assentar em algo de que discordo profundamente, que é o preconceito, para poder, com base nisso, refletir, filosofar e depois legislar. Não posso, porque isso é permitir que ganhe o mal em vez de ganhar o bem. E eu não posso permitir isto. O preconceito existe, com certeza que existe, mas o preconceito combate-se com a luz, como um dos senhores disse, com o conhecimento, com a transparência. É assim que se combate o preconceito, não é com a opacidade. Portanto, dito isto, dizer também o seguinte: a proposta do PSD, que é uma proposta de alteração ao projeto de lei do PAN que tem a iniciativa legislativa, assenta em dois pressupostos base. O primeiro é que o projeto de lei do PAN, como é reconhecido e consta na sua exposição de motivos, visa entidades. Nós não conseguimos visar entidades. Não consideramos que seja sequer, devido que a legislação fuja da generalidade e abstração que é um dever da lei. E, portanto, tem que ser sempre geral e abstrato. Por isso, interviemos, combatendo uma perspectiva que pode ser considerada persecutória no projeto de lei inicial e pugnando pela tal generalidade e abstração. E, por isso,
eu vou dar uma informação a alguns dos senhores e senhoras presentes, tendo em conta aquilo que disseram, e peço desculpa porque acho que deviam saber isso, mas por isso recordo que a proposta de alteração do PSD estendeu a todas as organizações associativas, sem discriminação se são discretas ou se são secretas. Aliás, tenho dito várias vezes, eu não sei o que é ser uma associação discreta ou uma associação secreta, são conceitos abstratos e indeterminados, e eu não sei o que é isso. Portanto, ou isto é considerado inútil, ou se é considerado com alguma utilidade, e claramente que consideramos com alguma utilidade, devemos pugnar pela generalidade e abstração e não por conceitos que sejam indeterminados e persecutórios. Daqui a nossa intervenção legislativa. É curta, é um inciso, mas é feita precisamente para trazer esta, enfim, vamos dizer, dignidade ao processo legislativo. Mas porque, não fujo daqui, consideramos que os propósitos essenciais são meritórios e são devidos e são importantes. Dito isto, eu tentar responder então a cada uma das considerações tecidas pelas senhoras e pelos senhores. Ao Sr. Dr. Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, que aproveito para cumprimentar novamente, que tive a ocasião de conhecer pessoalmente, e é o único dos presentes, para além naturalmente do Dr. Carlos Vasconcelos, permitam-me cumprimento, que é meu conterrâneo e alguém que conheço há muitos anos e que tenho muita alegria em poder estar com ele aqui. Dizer-lhe, Dr. Fernando Lima, que a participação das entidades aqui hoje representadas no processo legislativo é algo que traz dignidade ao próprio processo legislativo. E é algo que, como eu penso, espero que seja claro para todos, nunca nenhum dos deputados aqui presentes e nenhum dos partidos aqui representados quis evitar ou condicionar ou impedir, de forma alguma. Depois, a comparação com José Cabral. Eu confesso-vos, era melhor para mim dizer aqui duas ou três coisas genéricas e depois o processo legislativo seguir os seus termos e logo se vê. Mas eu não consigo, é superior à minha natureza. Então, quando me comparam, quando me fazem essa comparação, eu começo a transpirar, o que não se vê tanto que estamos de fato, e tenho que me levantar e falar. Pronto. Vamos a ver. A ilegalização das sociedades secretas e a proibição de pertença às sociedades secretas em democracia, disse o Sr. Dr. Inácio de Ludgero. Não é nada disto que está aqui, o Sr. Inácio de Ludgero, não é nada disso que está aqui em causa. E isso era o que estava em causa, e os senhores todos sabem isso. E se todos temos, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a adesão à verdade. E não estamos a alegar com a verdade que conhecemos, se estamos a fazer uma comparação que sabemos que não é séria. Não é séria. Porque nessa altura, o antigo regime procurava, como disse, e muito bem, perseguir todos aqueles que tentavam pôr em causa o próprio regime. O regime do Estado Novo, o Partido Comunista, a maçonaria, todos aqueles que lutavam pela democracia e outras organizações e entidades. É assim em todas as organizações, em todos os regimes totalitários. É suposto que assim seja. Não é nada disso que está aqui em causa. Não se quer nem ilegalizar, nem perseguir, nem proibir a pertença. Isso é o que quer aquele Estado do norte de Itália e que o acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não permitiu. E muito bem. E muito bem. Então alguém por pertencer à maçonaria ou por pertencer ao Vitória de Guimarães não pode ser deputado ou outra coisa qualquer. Era só o que faltava. Nós somos pessoas, enfim, que sabemos o que estamos aqui a fazer e bem cientes dos nossos princípios éticos, republicanos e, sobretudo, democráticos. E, portanto, nunca, de forma alguma, se poderia querer uma tal coisa. Agora, se falamos em liberdade de consciência, em liberdade de religião e em liberdade de culto, e passando a liberdade de religião e de culto à parte, permitam-me as senhoras e os senhores que diga, porque penso que não é, enfim, o culto será mais, também poderá ter que ver com aquilo a que a maçonaria se dedica, mas a liberdade de consciência, vamos a ver, o artigo 41 diz, a liberdade de consciência é inviolável, e depois diz que é garantido, no 6, o direito à objeção de consciência nos termos da lei. Não estamos a falar bem da mesma coisa. A objeção de consciência e a liberdade de consciência permite que um médico que é contra o aborto, a interrupção voluntária da gravidez, o pratique, ainda que ordenado pelo Estado para o qual trabalha como médico se trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. São coisas diferentes. Porque uma organização ou organizações do género dos senhores e senhoras são em tudo parecido àquelas de que eu faço parte como militante de um partido político. Não tem nenhuma diferença. Não tem, eu estou lá por consciência, por liberdade de consciência e por liberdade de pensamento.
e comungo com os que lá estejam comigo da liberdade de consciência e da liberdade de pensamento. E nenhum de nós quer que se não saiba que o somos. Até pegamos em bandeiras e vamos para a rua dizer que o somos. Estão a ver? Isto é que é democracia plena e em que ninguém é perseguido ou apontado ou desconsiderado ou menos considerado pela circunstância de pertencer a algo de que nós discordemos. E nisso eu sou um caloiro nesta casa, portanto sou muito pouco experiente e se calhar a minha experiência será sempre curta, mas aprendi aqui já uma coisa muito importante para mim, na minha evolução como homem, e permitam-me aqui um parênteses pessoal, é que evoluo mais com o pensamento dos outros de que discordo do que com o pensamento dos meus com que concordo. Muito mais. Portanto, tudo o que sejam muros de Berlim e divisões e segregações e coisas que separam o homem do homem e a mulher da mulher são coisas que são contrárias ao caminho que temos que fazer e são sobretudo uma vitória da intolerância. E eu não posso permitir a vitória da intolerância e comigo isso nunca vai acontecer, enquanto eu puder e respirar e for capaz. Aqui, o que é que eu acho? Eu digo assim, eu não vou cansar-vos com nomes que os senhores sabem muito melhor do que eu, de maçons ilustres e enfim, pessoas importantíssimas para a história da humanidade. Mas temos aqui muitos. Temos aqui muitos aqui atrás de nós, não é? Que fazem parte da história de Portugal, fizeram parte de conquistas importantes para o nosso país. Em que medida é que pode haver alguma estigmatização aqui? Pergunto eu. Em que medida é que ser da maçonaria pode ser considerado cadastro em vez de ser considerado currículo? Em que medida é que, quando vivemos em liberdade plena há 46 anos, em que medida é que é preciso esconder? Eu ouço em muitas das intervenções dos senhores e senhoras uma visão romântica sobre o tempo em que a maçonaria foi perseguida, nenhum dos senhores foi perseguido, felizmente, em que a maçonaria foi perseguida, ou tê-lo-á sido aqui antes do 25 de Abril, em que a maçonaria foi perseguida, mas não é a realidade atual. E, portanto, nós não podemos nós não podemos legislar nos dias de hoje a pensar em 1128, quando foi a Batalha de São Mamede. Não podemos, porque não tem comparação. E, portanto, hoje, a plenitude democrática em que vivemos permite que nós façamos isto. E também já lá vou o porquê. Pronto. Agora, dizer assim, estou a exceder a tolerância que pedi, não é? Meu Deus, eu iria para aí a meio. Mas, enfim... Peço desculpa designadamente ou nomeadamente aos senhores deputados do Partido Socialista. Foi uma chamada de atenção, não foi o... Pois, muito obrigado. Eu vou tentar prosseguir. Pronto, depois entusiasmo-me e... Bom, enfim. Disse o Sr. Dr. Fernando Lima que não se encontra demonstrada a eficácia deste processo legislativo e a dificuldade da sua fiscalização. Vou esclarecer. A fiscalização é feita através do artigo 18, já existe, e é feita exatamente nos mesmos termos em que existem as outras obrigações declarativas dos titulares de altos cargos públicos e cargos políticos. Hoje não há nenhuma alteração, nem tem que haver. Adicionou-se uma obrigação declarativa, ou pretende-se adicionar. O incumprimento desta obrigação declarativa segue os trâmites dos demais incumprimentos já existentes na lei. É importante que saibam isto. Portanto, a fiscalização é tão pouco eficaz quanto já existe hoje na lei dos titulares dos altos cargos públicos e cargos políticos. É exatamente igual. Dizer que, disse o Sr. Inácio Lugero, então, que a circunstância, a parte não citada do Dr. António Arnaud, a circunstância de irmãos não se assumirem deve-se ainda a preconceitos. Vou aqui reconduzir para o que já disse. Eu vi aí o livro, eu vi que traz aí, mas vou-lhe dizer outra vez, não é? Quando ele diz, os maçons, o mesmo António Arnaud, os maçons devem tendencialmente arcar com a responsabilidade cívica da sua condição, com o intuito, isto é que importa, de se evitarem suspeitas sobre a maçonaria. Isto é tudo o que eu estive a dizer até aqui. Diz o Dr. António Arnaud, e bem, como o senhor citou, disse... A circunstância de alguns não se assumiram deve-se a preconceitos. É uma constatação fáctica objetiva. Mas, por outro lado, isto é o que ele diz, como narrador. O que ele diz, opinando, é diferente. O que ele diz, opinando, é devemos fazê-lo com o intuito de evitar suspeitas. Eu penso que os senhores, mais do que eu, deveriam preferir a opinião do Dr. António Arnaud àquilo que ele narrou. Porque uma coisa é o que há, outra coisa é o que devia existir. O que existe e o que devia existir, na sua opinião, na dele, devia existir um rasgar um abrir o peito à sociedade e dizer, como os senhores estão aqui a dizer, eu sou, e não tem problema nenhum em ser. Aliás, tenho muito orgulho disso. E façam o escrutínio que entenderem. E digo assim, disse também
querem saber o segredo de milhões de maçons. Primeiro, recordo que estendemos nós PSD a todas as associações. Segundo, recordo que não queremos saber o segredo de milhões de maçons. Não queremos saber o segredo de nenhum maçom. De nenhum maçom. Eu peço desculpa a esta interjeição, mas não pretendo ter piada, porque não queremos mesmo. Sabe porquê? Porque a devassa faz parte de quem vive mal consigo próprio. Eu também peço desculpa, mas agora tenho mesmo que apelar. Sim. A que termine. Aquilo que se pretende, respondendo, e sim, e vou, pronto, enfim, respondendo também ao que disse a senhora doutora Conceição Inácio, quando disse que, em nome de uma transparência duvidosa, marcam-se todos mesmo contra a sua vontade, eu quero esclarecer isto. Não é contra a sua vontade. É pela sua vontade. Isto só se dirige às pessoas que voluntariamente e num ato de consciência digam, eu quero ser titular de um alto cargo público ou de um cargo político. Ninguém é obrigado a fazê-lo. Quem o queira fazer acaba por ter que declarar. E estou a terminar, Sr. Presidente, tinha, como penso que é evidente, muitas mais respostas. Peço-vos desculpa por não ter respondido a tudo, mas de facto perdi aqui um pouco o controle disto, mas queria só ao Dr. Pedro Rangel, da Grande Loja Simbólica de Portugal, e pedindo desculpa aos demais a quem não respondo, mas poderia fazê-lo, dizer-lhe que disse que se fosse aprovada esta lei iria afastar ainda mais os políticos da maçonaria. Eu queria perceber em que medida é que estão próximos. Como é que estão próximos? Eu sei, não me pode dizer, mas isso é o que nós queremos que se saiba. Nós queremos que essa proximidade seja algo às claras, porque assim é bom para a democracia, mas sobretudo para a maçonaria. Muito obrigado, Sr. Presidente, sobretudo pela tolerância. Vamos então prosseguir. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS. Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as associações que estão aqui presentes e muito obrigado por terem vindo e por participarem no processo legislativo tão importante para nós na Casa da Democracia. E, portanto, eu dirijo-me ao Dr. Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Dr. Carlos Vasconcelos, Inácio Ludgero, do Grande Oriente Ibérico, a Associação de Juristas Católicos que nos está a ver via Skype, professor Dr. José Lobo Moutinho, Dr. Pedro Vaz Pato, da Grande Loja Regular de Portugal, Dr. Armindo Azevedo, Dr. José Roá, da Grande Loja Simbólica de Portugal, Dr. Pedro Rangel, Luís de Freitas, Paulo Pauleta e da Grande Loja Simbólica Lusitânia, Dra. Conceição Inácio, Grande Chanceler, Dra. Sofia Marques e Dr. Mário Ferreira. E a todos me dirijo pelo facto de terem dado hoje, com a vossa presença e o vosso contributo e a vossa informação. Eu não irei às questões que aqui colocaram e que muito aprendi relativamente à questão da maçonaria propriamente dita, mas vou à questão que nos traz aqui, que tem a ver com os diplomas apresentados nesta casa. Eu devo dizer que há aqui se calhar um erro por parte, e começava já por parte do Dr. André Coelho Lima, de facto ninguém aqui falou numa situação de tentar acabar com as maçonarias ou eventualmente terminar com as associações. Mas o que está em causa, neste caso concreto, não são as associações, está em causa a liberdade individual, a liberdade de cada um. E é na liberdade de cada um que nós temos que, efetivamente, pensar que somos livres de poder ou não declarar aquilo que efetivamente entendemos dever declarar. E não está aqui uma situação de transparência ou de não transparência. Está uma questão de liberdade individual. Eu aqui, relativamente ao projeto do PAN, já ouvi dizer, por exemplo, que o projeto do PAN é um tiro de pólvora seca. E é um tiro de pólvora seca porque, na verdade, o formulário já concebe a possibilidade de qualquer deputado poder declarar pertencer a qualquer associação, se assim o entender. E está efetivamente a sua liberdade e a sua capacidade de o poder fazer. No caso do projeto, neste caso, da alteração proposta pelo PSD, entendemos que há aqui então um excesso e um completo alargamento. É que neste caso concreto, então, todas as associações estão
visadas e, portanto, qualquer deputado vai ter que declarar desde o rancho folclórico até às coisas mais impressionantes e poder declarar que efetivamente faz parte. Eu devo dizer que há de facto princípios constitucionais e princípios até da Comissão Nacional de Proteção de Dados que são nitidamente violáveis e violados aqui, porque para que efetivamente se restringam direitos, liberdades e garantias, temos que ter como base alguns princípios, como seja o princípio da necessidade, da proporcionalidade e da adequação. E na verdade, no parecer que vem da Comissão Nacional de Proteção de Dados, dão-nos a ideia que, de facto, esta necessidade, esta proporcionalidade, esta adequação não existem, de facto. O que é que se ganha com esta obrigatoriedade de declaração? Põe-se mesmo até situações como eu posso passar aqui a ler, a aparente transparência que assim se quer promover e que se reduziria a uma exposição de informações sobre a vida privada dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, sem a verificabilidade da exatidão de tais informações, implicaria uma restrição não adequada e gratuita no sentido da sua inutilidade, dos direitos fundamentais ao respeito pela vida e à proteção dos dados pessoais consagrados nos artigos 26 e 35 da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 7 e 8 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em desrespeito pelo número 2 do artigo 18 da Constituição da República Portuguesa e do número 1 do artigo 52 da Carta. E, portanto, o que nós temos aqui é, de facto, um alargamento daquilo que são, ou que possa ser a intromissão na vida privada e na vida de cada um dos cidadãos e, neste caso, dos deputados. Lança-se um anátema sobre duas organizações, neste caso, no caso do projeto do PAN, lança-se o anátema de que quer a Opus Dei ou quer entidades religiosas e quer as maçonarias são, perdoe-se-me o termo e vou ser se calhar politicamente incorreto, são infectadas de situações graves e complicadas e complexas, deixando efetivamente esta imagem para a sociedade de que efetivamente quem é maçom pode eventualmente trazer consigo algum vírus ou alguma situação mais complexa. É de facto, porque quando o senhor deputado vem aqui referir que não estamos em 1128, de facto não estamos, e por não estarmos é que nos permite efetivamente hoje sermos livres e podermos declarar aquilo que efetivamente é livre de declarar e podermos estar numa situação em que, se entendermos que há conflito, e nós temos na nossa declaração e no nosso formulário de declaração, temos os formulários, os locais, para declararmos quando há conflito. E se declararmos de forma errada, Sr. Deputado, há uma coisa muito simples, há uma perda de mandato. E, efetivamente, estamos a violar a nossa regra, estamos a violar as nossas regras, porque nós, deputados, somos pessoas de bem e declaramos ou não declaramos. Se efetivamente não declararmos, temos a sanção que efetivamente será aplicada. E, portanto, neste caso concreto, Sr. Deputado, a Comissão Nacional é por demais evidente, eu gostava de ler aqui as conclusões da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que refere realmente a total desnecessidade destes dois diplomas. Refere efetivamente, em termos de conclusão, e eu passo a ler o seguinte, também já vou um pouco adiantado, peço também aqui a permissão ao Sr. Presidente. Prevê um tratamento de dados pessoais especialmente protegidos nos termos do número 3 do artigo 35 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 9º do Regulamento da Proteção de Dados, o qual não se revela adequado ou idóneo à persecução da finalidade de garantir a independência e imparcialidade dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, pela inverificabilidade da exatidão das informações declaradas, representando uma medida que, em nome da aparente transparência pública, restringe os direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais em violação do princípio da proporcionalidade. Em especial, quando permite que a menção, ainda que negativa, à filiação ou ligação com as associações ou organizações
que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados. Importa um elevado risco de discriminação para os titulares que, no gozo da faculdade reconhecida do projeto de lei, optem por não preencher este campo na declaração, transformando a aparente liberdade ou faculdade declarativa numa necessidade de facto de declaração para prevenir juízos e tratamentos discriminatórios. A proposta de substituição prevê um cariz obrigatório, um tratamento de dados pessoais que, por se estender a qualquer ligação ou qualquer outra entidade de natureza associativa, é suscetível de expor a vida privada dos titulares em termos que permitem, inclusive, revelar a sua regular localização e os seus hábitos, sem que essa atividade ou ligação a uma associação releve, direta ou indiretamente, em termos de potencial condicionamento, para o exercício independente e isento das respectivas funções públicas, constituindo uma medida restritiva, desnecessária e excessiva dos direitos fundamentais do respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais. Para terminar, diria só que, no caso da proposta de substituição, os dois únicos países que adotam esta regra são a Roménia e São Marino. E tenho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por ordem de intervenções, seguir-se-ia o Bloco de Esquerda. E eu pergunto se o Sr. Deputado José Manuel Pureza já está connosco. Sim, senhor. E assim sendo, vou dar-lhe a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de modo especial os e as representantes das associações que quiseram partilhar connosco as suas observações sobre este processo legislativo. E serei absolutamente sucinto, porque relativamente às observações que nos foram transmitidas, eu registrei-as e creio que elas merecem o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Tudo mais que diz respeito ao debate de conteúdo destas iniciativas legislativas deverá ser feito num outro contexto que não o de uma audição. E por isso mesmo, a única coisa que tenho para dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, é o cumprimento às associações que se vieram pronunciar e o agradecimento pelas informações que nos foram prestadas. Muito obrigado. E então passamos a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Presidente, quero dar os bons dias a todos, agradecer às senhoras e senhores representantes das organizações maçónicas e da Associação dos Juristas Católicos o contributo que nos deram neste debate. Eu também não vou procurar abrir aqui um espaço de debate político com quem hoje aqui veio para adiantar a sua opinião e que naturalmente tem que ser tido em conta neste processo legislativo. Queria de resto agradecer os contributos que nos deram, que de alguma forma também permitiram acrescentar significativamente o meu conhecimento do ponto de vista institucional, do ponto de vista orgânico e do funcionamento das organizações maçónicas em particular. Perdoar-me-ão por utilizar o termo das organizações maçónicas, não sei exatamente qual é o termo adequado para me referir a todas elas, mas de qualquer forma queria, na essência, aquilo que queria era agradecer o contributo que aqui nos deixaram e queria ainda assim deixar uma questão que de alguma forma é a tradução da pergunta que temos feito noutras audições e que eu julgo que nestas circunstâncias se justifica ainda assim deixar também, e que tem que ver com uma das dificuldades, um dos problemas identificados pelo PCP nestas propostas que estão em discussão e que tem que ver com a eventual colisão com normas constitucionais que protegem a intimidade e a vida privada dos cidadãos, particularmente naquilo que tem que ver com a possibilidade de se criar uma obrigação legal que na prática configura uma inconstitucionalidade por se referir a matérias cuja proteção do ponto de vista dos dados pessoais, possa ser prevista constitucionalmente, nomeadamente tratando-se de filiação partidária, de filiação de convicções ou prática religiosa, de questões relacionadas com a liberdade sindical, dados pessoais de saúde, portanto, um conjunto de problemas que já identificámos em audições anteriores, que eu sumariamente resumiria assim.
Ora, a questão que se coloca é precisamente saber se os objetivos de transparência que estão, digamos assim, que motivam quer o projeto de lei do PAN, quer a proposta de alteração apresentada pelo PSD, podem ou não, sendo naturalmente objetivos justos e que eu julgo que acolhem a unanimidade, digamos assim, do ponto de vista do seu acompanhamento, se eles podem ou não ser compatibilizados com as normas constitucionais que preservam, digamos assim, ou que protegem aqueles dados pessoais a que me estava a referir. E nessa medida, e sobretudo considerando as referências que aqui nos deixaram, aquilo que gostava de perguntar é saber em que medida é que consideram que a identificação, não pela organização em si de todos os seus membros, mas a declaração por parte de alguns membros de pertença a organizações maçónicas, de alguma forma pode bolir com preceitos constitucionais que estão referidos, não expressamente dirigidos à maçonaria, mas dirigidos a outra realidade, e em que medida é que, digamos assim, consideram que a maçonaria encaixa nessa realidade ou nesses conceitos constitucionalmente previstos. Nós estamos a falar do artigo 41, da liberdade de consciência, de religião e de culto. Eu admito com clareza, não é na categoria da religião que a maçonaria se integra, e portanto gostava de saber exatamente em concreto quais são os elementos que fundamentam, digamos assim, a integração da maçonaria no conjunto de organizações que a Constituição diz respeito em função da proteção dos dados pessoais. E eu queria agradecer a referência que deixaram, já tivemos a oportunidade também anteriormente de fazer essa abordagem do ponto de vista histórico, da referência histórica que fizeram, que era o papel que a maçonaria teve ao longo dos tempos, e particularmente durante o período da ditadura, em que naturalmente se justificava o caráter secreto de várias organizações, da atividade de várias organizações, não apenas da maçonaria, mas também de outras organizações, nomeadamente de organizações políticas como o PCP, que batendo-se pela liberdade e pela democracia, tinham que desenvolver de forma secreta a sua atividade, e até recorrendo a meios legais, ilegais ou semi-legais, para poderem desenvolver essa intervenção em defesa da liberdade e da democracia, e naturalmente considerando nesse enquadramento histórico as grandes distâncias que também deixaram referidas nas várias intervenções que fizeram relativamente à lei Cabral, que de alguma forma está muito distante daquilo que está agora em discussão. Eu julgo que isto é relevante, porque naturalmente cada um terá a sua opinião relativamente à necessidade ou desnecessidade, num quadro de liberdade e democracia, de haver hoje associações secretas, e portanto eu julgo que isto é manifesta a constatação de que, vivendo num quadro democrático e de liberdade, é desnecessário que haja hoje organizações secretas, mas eu julgo que sobretudo esse enquadramento histórico é relevante para que as devidas questões possam ser ponderadas no quadro constitucional que resulta desse enquadramento histórico. Naturalmente, alguns dos comandos constitucionais que nós temos hoje em vigor em Portugal não caíram do céu, nem nasceram de geração espontânea. Eles são o resultado do processo histórico pelo qual o povo português teve que passar para se libertar da ditadura, pelo processo histórico que foi preciso percorrer para construir os fundamentos da liberdade e da democracia, e portanto isso são elementos que muito valorizamos. Mas, portanto, em concreto, a questão que tinha a colocar era aquela. Eu admito que, em relação à Associação dos Juristas Católicos, esta questão seja mais fácil de responder, e portanto não era tanto para a Associação dos Juristas Católicos que esta questão que eu coloquei se dirigia, era mais para as organizações maçónicas, mas admito também em relação à Associação dos Juristas Católicos, ela possa ter uma abordagem mais concretizada. Muito obrigado a todos pelo contributo que nos deixaram. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Não creio que se registre pedido de palavra por parte de Sr. Deputado do CDS. E, sendo assim, vamos passar à fase final da nossa audição, devolvendo a palavra
às representações das organizações que aqui temos connosco, naturalmente, se desejarem fazer o seu comentário final. E assim sendo, Sr. Dr. Fernando Lima, em representação do Grande Oriente Lusitano, faz favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou ser muito breve. Queria, antes de responder às observações que o Sr. Deputado André Silva fez, gostaria de começar aqui pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, pelo qual já tive a oportunidade, noutras sedes, de debater algumas destas questões, enfim, sempre com muito gosto e com muito prazer. E queria-lhe referir, a propósito do início da sua intervenção, que, se não conhece, terei muito prazer em lhes dar alguns livros que falam sobre a maçonaria como a teoria da conspiração. Isto é, no fundo, aquilo que... Perdão, a teoria da conspiração não, a teoria da tolerância. Há um filósofo que é muito conhecido, um filósofo social, que é húngaro, Habermas, que eu julgo que é das entidades mais reputadas do ponto de vista intelectual na Europa, que foi, nos seus livros, em alguns dos seus livros, foi buscar às lojas maçónicas os princípios, alguns dos germes da democracia. E foi no sentido, eu só estou a ir ao encontro do que o Sr. Deputado disse, foi no sentido da forma como os maçons se comportam no diálogo entre eles, a forma como debatem, a forma como se respeitam uns aos outros. Ele encontrou aí, de facto, alguns dos princípios basilares do início dos princípios democráticos. Para dizer ao Sr. Deputado, e está de acordo com ele, que é sempre com muito gosto que o Grande Oriente Lusitano participa nestas questões das iniciativas legislativas e temos um debate, embora com ideias eventualmente divergentes, mas temos realmente aqui uma ancestralidade muito grande e uma filiação muito grande relativamente a este tipo de debate e de forma de estar na vida. Relativamente, e de participar naturalmente, enfim, dar a nossa opinião sobre este processo legislativo, que aliás consta, não vou repetir aquilo que disse no papel que foi lido. Ao Sr. Deputado André Silva, o Sr. Deputado André Silva já não é a primeira vez que eu o vejo citar, e aliás também, o Dr. António Arnaud. O Dr. António Arnaud, naturalmente, que foi para todos nós maçons uma referência, mas não foi só para nós, foi naturalmente para o país todo, na medida em que foi um dos grandes impulsionadores, enfim, até se costuma dizer que foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, talvez um dos aspectos mais libertadores da sociedade. E fê-lo como maçom também, enfim, como cidadão e como maçom. O Dr. António Arnaud, o que disse, e é preciso vincar isso, disse que, de facto, ser maçom é uma honra. De facto, disse, como eu disse hoje na intervenção aqui, que os maçons devem declarar, se assim o entenderem, a sua filiação maçónica, mas não o disse com caráter de obrigatoriedade, porque era um homem que defendia a liberdade de consciência, a liberdade de estar na vida, ou for o íntimo e a intimidade de cada um. Portanto, não vamos, no fundo, aproveitar as palavras do Dr. António Arnaud e dizer que ele achava que, com obrigatoriedade, os maçons deviam declarar. Não, o que ele disse é que o maçom é uma honra, que o maçom deve declarar, como eu disse, e sempre o disse já variedíssimas vezes, agora não em violação da sua liberdade de consciência e em liberdade plena. Ponto 1. Ponto 2. Eu estimo muito o Dr. Jorge Miranda, sabe? Foi meu professor durante muitos anos, mas sugeri ao Sr. Deputado que lesse um dos livros do professor Jorge Miranda sobre direitos, liberdades e garantias. Eu não li o parecer do professor Jorge Miranda aqui, enfim, ouvi apenas a conclusão que disse, mas sugeria que o Sr. Deputado lesse realmente o livro do professor Jorge Miranda sobre direitos, liberdades e garantias, o que ele diz sobre liberdade de consciência e o que ele diz sobre esta matéria. Portanto, enfim, o Sr. professor Jorge Miranda provavelmente terá fundamentado, se fundamentou esse seu parecer, mas também devo-lhe dizer, Sr. Deputado, é que há outros constitucionalistas, enfim, também naturalmente reputados e conhecidos no país, que não estão de acordo com o professor Jorge Miranda. Portanto, estes argumentos de autoridade julgo que não são argumentos suficientes para poder defender questões desta matéria. Também queria dizer outra coisa ao Sr. Deputado André Silva. Quando falamos aqui da Lei Cabral e quando o Sr. Deputado diz que na Estónia, julgo que foi na Estónia, na Finlândia e tal. Agora, o Sr. Deputado, com todo o respeito,
deve ver o que é que se passa na Europa relativamente à maçonaria e noutros países. Se o Sr. Deputado for à Hungria, se o Sr. Deputado for à Polónia, se o Sr. Deputado for à Itália, se o Sr. Deputado se recordar que ainda há dias um dos ex-grão-mestres do Grande Oriente de França foi objeto de um atentado, provavelmente o Sr. Deputado terá um pouco mais, algumas razões para refletir um pouco mais sobre aquilo que nós aqui dizemos e sobre esta ideia de que a pequena abertura que se pode dar com uma lei deste tipo relativamente aos maçons, porque é preciso não esquecer, Sr. Deputado, e isso é muito importante, quer a gente queira, quer a gente não queira, desde um célebre protocolos de Sião do final do século XIX, foram reproduzidos no Mein Kampf do Hitler. Há sempre uma ideia da teoria do bode expiatório e da conspiração no arquétipo do inconsciente coletivo. Portanto, quando se chega a determinados momentos em que as sociedades como as nossas estão angustiadas, estão perturbadas, como no fundo tem que se encontrar com alguma simplicidade aquilo que é complexo, os maçons, como aliás os judeus, diga-se de passagem, porque normalmente, se for, por exemplo, enfim, não estou a dar com exemplo, mas, por exemplo, os maçons, todos os anos, são objeto de uma fátua dos islamistas radicais de condenação à morte, porque no fundo é sempre a problemática da conspiração judaico-maçónica. E essa está presente no inconsciente coletivo. E por isso é que quando se fala aqui na Lei Cabral, é um problema de, no fundo, estamos a abrir alguma coisa que, face aos autoritarismos, às autocracias que vão surgindo por essa Europa fora, e repito, vai haver a Hungria, vai haver a Polónia e vai haver algumas comissões parlamentares na Itália, e vai ver que quando se invoca aqui a Lei Cabral é porque de facto nós estamos aqui com alguns receios dessa abertura. Bom, queria também referir-lhe que, e talvez depois passe aqui a palavra ao Dr. Carlos Vasconcelos, mas confundiu a liberdade de culto com o problema das convicções de cada qual. Nós não falamos em liberdade religiosa, mas no fundo o que nós queremos é comparar de alguma forma, se é essa a expressão, aquilo que é a liberdade de convicções e de consciência de cada um com a questão da liberdade religiosa. Mas eu, enfim, como já tenho esta idade, e canso-me nesta altura, enfim, não sou deputado e não tenho a vitalidade do Sr. Deputado Coelho Lima para falar as horas que entender, eu passo aqui a palavra ao Carlos para falar um pouco sobre esta matéria. Faz favor, Dr. Carlos Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, a retribuir particularmente o cumprimento mais pessoal do Sr. Deputado André Coelho Lima e cumprimentar todos os representantes das diversas obediências aqui presentes. E tentando ser o mais telegráfico possível, dizer que o Sr. Deputado André Silva sinalizou aqui uma questão que nos parece de facto importante e que tem a ver com a forma como o Grande Oriente Lusitano participa neste processo legislativo. O Sr. Deputado André Silva veio aqui de alguma forma dizer e perguntar a que título o Grande Oriente Lusitano fala aqui de liberdade religiosa, porque não será visado com essa iniciativa legislativa. Ora bem, como resultou, a nosso ver, claro, do texto que foi lido e da intervenção que foi feita pelo Dr. Fernando Lima, o Grande Oriente Lusitano não está aqui a participar neste processo legislativo centrado apenas em si próprio. Pelo contrário, está aqui, como sempre tem estado, ao longo dos seus quase 220 anos de história, centrado na sociedade e no mundo. Ou seja, estamos aqui não apenas preocupados com a forma como estas iniciativas legislativas podem afetar a maçonaria, mas preocupados sobretudo com a forma como estas iniciativas legislativas podem afetar os cidadãos em geral e a sociedade em geral. E por isso falamos também da liberdade religiosa, dizendo que, do nosso ponto de vista, as iniciativas legislativas ferem essa liberdade religiosa. E por isso defendemos e entendemos que, concretamente, a proposta de substituição apresentada pelo Partido Social Democrata vai excessivamente longe do ponto de vista daquilo que é o respeito pela privacidade dos cidadãos. Justamente porque estamos aqui não preocupados com a maçonaria especificamente, mas com a sociedade em geral. E especificamente sobre esta matéria da questão de saber se a maçonaria é ou não uma religião, sendo certo que do nosso ponto de vista não é, stricto sensu, uma religião, não deixa de ser igualmente certo que do nosso ponto de vista existe uma identidade substantiva entre aquele que é o direito à liberdade religiosa e aquele que é
o direito à filiação e à vivência maçónica. Eu poderia citar várias posições e várias opiniões sobre esta matéria, mas devo dizer, Sr. Deputado, que as opiniões mais esclarecedoras sobre esta matéria são de alguém absolutamente insuspeito, o Cardeal Ratzinger, futuramente Bento XVI, que, escrevendo sobre a maçonaria, defendeu de forma absolutamente brilhante, como eu seria absolutamente incapaz de o fazer, que a maçonaria verdadeiramente era uma religião. Nós não vamos tão longe. O que nós dizemos é que existe essa identidade substantiva entre o direito à liberdade religiosa e o direito à filiação e à vivência maçónica. Um último aspecto, e vou concluir rapidamente, Sr. Presidente, sobre um ponto que foi muito focado pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, que na sua intervenção, e muito bem, estabeleceu de alguma forma pontes com o pensamento das diversas obediências maçónicas aqui presentes e que, relativamente ao qual, nós estamos substancialmente de acordo e vamos responder justamente estabelecendo e correspondendo com essas mesmas pontes. E tem a ver justamente com o combate pela transparência. Nós estamos do mesmo lado a esse nível. Ninguém mais do que o Grande Oriente Lusitano está mais interessado no combate pela transparência na sociedade portuguesa. Aliás, exigimos esse compromisso a todos os nossos membros. O que nós discutimos é qual é que é o limite relativamente à atuação do Estado nesse combate. Aquilo que nós defendemos é que esse combate pela transparência não pode ser feito à custa de uma limitação inadmissível dos direitos fundamentais dos cidadãos. E por isso estamos contra estas propostas, como estaríamos contra qualquer proposta que, por exemplo, viesse a dizer que passaria a ser obrigatório que os senhores deputados, que também são advogados, tivessem a obrigação de revelar a lista dos seus clientes enquanto advogados. Da mesma forma que estaríamos contra uma legislação que viesse dizer e defender que os senhores deputados teriam que publicitar em sítios públicos toda a correspondência que recebem. No fundo, a questão é uma questão objetivamente muito simples. No combate pela transparência estamos, obviamente, do mesmo lado, intransigentemente do mesmo lado. Aquilo que nós aqui discutimos são quais são os limites que o Estado tem que respeitar nesse combate pela transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.